Bem-vindos ao Pod Clássica, seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre o que é educação clássica. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Clássica. A nossa ideia com esse podcast é trazer ideias para você que está aí lavando a louça, varrendo a casa, ajeitando as coisas para os filhos e às vezes não tem tempo de ler uma postagem de um blog ou de ler durante muito tempo algum livro. E agora você pode usar esses nossos áudios para se aprofundar um pouquinho mais no que é educação clássica, em como implementar isso na sua vida, na vida dos seus filhos. Bom, mas para que a gente possa implementar isso de fato na nossa vida, a gente precisa saber o que é isso, certo? Então essa é a ideia desse nosso primeiro episódio. Vamos lá. Tem sido cada vez mais frequentes na internet as referências à educação clássica, não é verdade? É um movimento de busca por um ensino, que seja baseado na tradição clássica, algo pautado nos gregos, naquilo que de bom aportaram os romanos, enfim, a cultura clássica de uma forma geral. Mas, embora isso seja algo novo, tem cada vez tido mais adeptos e admiradores no nosso cenário aqui brasileiro. Nos Estados Unidos já tem uma infinidade de materiais sobre o assunto. Se você colocar no Google Classical Education, pronto, você vai se perder entre páginas e mais páginas de resultados, ideias, materiais e cursos e coisas interessantíssimas. Enfim, na verdade essa foi até uma das minhas ideias quando eu criei esse podcast, porque eu percebo que tem muitos materiais em inglês que são muito interessantes, mas que muitas pessoas acabam não tendo acesso por não terem ainda um domínio avançado da língua inglesa. Então eu pensei, bom, acho que uma forma de eu ajudar também, e também de eu estudar mais, é selecionar alguns desses materiais que eu vou encontrando e fazer um apanhado geral e colocar isso em português para o pessoal escutar, para o pessoal poder ir implementando na vida, na educação dos filhos, na própria autoeducação também. Bom, então vamos começar definindo, sobre o que seja educação clássica. Como eu falei, tem muitos resultados na internet, E embora seja algo novo no cenário brasileiro, cada vez mais pessoas têm se interessado. Só que é difícil, bem difícil, mesmo entre os grandes especialistas, definir o que de fato seja educação clássica. Aqui ao fundo vocês podem perceber, tem um sonzinho gracioso de neném. Essa é a Laurinha. E, na verdade, a ideia desse podcast é que seja isso, um podcast de mãe para mães e para pais também, Para que, assim como no meio do meu dia a dia, eu faça uma pequena pausa de uns 15 minutinhos para falar um pouquinho com vocês, aí durante o dia de vocês também vão poder me escutar, assim, nesse clima informal. E espero também que vocês me mandem dúvidas, então não se incomodem com a Laurinha ao fundo, sintam-se em casa. Então, voltando ao que eu dizia sobre a definição de educação clássica, parece ser difícil, mesmo entre os especialistas, definir que de fato seja isso. Certa vez eu lia também em um blog americano, acho que era americano, e a pessoa dizia, que mesmo entre os clássicos, eles já discordavam quando o assunto era educação, Se a gente perguntasse para Aristóteles, ele certamente discordaria de Platão em alguns pontos e vice-versa. Então, se os próprios clássicos discordavam, quanto mais hoje, quem tenta se debruçar sobre isso. Mas, dentre todas as definições que existem por aí, pela internet, tem uma definição que é a minha preferida. E essa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Essa definição, ela foi dada pelo Andrew Kern, em uma entrevista que ele fez ao Roma Roads Media. Essa entrevista está no YouTube. Eu vou colocar o link dela para vocês, só que está em inglês,
E basicamente ele fez uma tradução um pouco livre, assim, né, dessa definição dele. E ele diz o seguinte, que a educação clássica cristã é o cultivo da sabedoria e da virtude. Certo. Mas como se dá esse cultivo, né? E ele responde, alimentando a alma com o verdadeiro, o bom e o belo, por meio das 7 artes liberais. Calma, se esses conceitos não são assim tão familiares para você, não se preocupe. O nosso objetivo hoje, nesse episódio, é abrir um panorama que agregue tanto para aqueles que já pesquisam educação clássica, quanto para aqueles que nunca ouviram falar a respeito. Então, assim, ao longo dos demais episódios, a gente vai falar sobre a importância da verdade, da bondade, da beleza, do porquê que a gente tem que aproximar as crianças dessas realidades. Mas, por hora, vamos deixar em suspenso grandes explicações que poderiam deixar o podcast muito mais extenso. Então, como dizem por aí, um boi se mata aos bifes. Vamos por partes. Começando, então, a analisar essa definição do Kern, ele dizia, né, que a educação clássica é o cultivo da sabedoria e da virtude. Eu quero que essa frase fique bem gravada, para vocês entenderem todo o desenrolar que daí vai surgir, né? E esse cultivo, ele se dá através da alimentação da alma. Como se alimenta a alma? Com a verdade, a bondade e a beleza, por meio das 7 artes liberais. Então, para quem ainda não tem muito claro o que são as artes liberais, elas consistem no trivium e no quadrivium. O trivium, ele significa basicamente o cruzamento de 3 caminhos, né? Trivium, 3 vias, ou seja, 3 caminhos. E o trivium, ele é composto por 3 artes liberais, que são a gramática, que não é exatamente o que a gente entende por gramática, seria mais uma literatura, digamos assim, a lógica e a retórica. E o quadrivium, como você já pode imaginar, ele significa o cruzamento de 4 caminhos, ou seja, 4 artes liberais, que são a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Todo esse conceito de arte liberal, ele remonta aos clássicos. Mas a divisão do trivium e do quadrivium data da Idade Média. Então, para você se situar no tempo, a formação do intelectual medieval passa pelo trivium e pelo quadrivium, certo? O meu objetivo aqui agora não é explicar pormenorizadamente, com muitos detalhes, esses campos do conhecimento, mas dar uma ideia geral para você do que uma formação clássica pressupõe, certo? Mas eu considero muito importante que você saiba desde já o porquê desse nome artes liberais. Então vamos lá. As artes liberais, elas são as artes do homem livre. Só pensar, liberal, vem de livre. Vamos combinar que nem todo homem tinha tempo para ficar estudando, teorizando, abstraindo sobre lógica, né? Por exemplo, então os escravos, sei lá, na Grécia, eles não tinham esta disponibilidade de tempo. Peraí que eu vou sentar aqui na pedra um minuto para refletir um pouco sobre astronomia. Não, certo? Ele tinha que trabalhar, ele tinha outras demandas, ele tinha que dar conta de outras coisas. Então daí que vem essa nomenclatura de arte liberal, porque não que fosse do homem sem o que fazer, digamos assim, mas do homem que tinha um pouco mais de tempo livre, que tinha essa disponibilidade, né, e que usava muito bem o seu tempo, né, cultivando ali a sabedoria. Bom, só que a gente pode estender hoje em dia também, né, esse conceito e aplicar a ideia dos livres pensadores, digamos assim, né, porque parece que a gente está na era dos livres pensadores. Qualquer um cria um canal no YouTube, divulga suas ideias, o que não necessariamente é ruim, certo? Porque a gente também tem acesso a muita coisa boa
através de canais no YouTube, através de podcasts, enfim. Ou seja, só que a gente tá nessa era, né? Qualquer um chega lá, fala o que acha que deve falar e pronto. E hoje em dia, né, o aluno também chega na universidade e muitas vezes ele passa por um processo de lavagem cerebral, né? Ele sai da aula acreditando firmemente que tudo que ele acreditava antes, tudo que ele aprendeu em casa, tudo que ele recebeu não passa de alienação, obscurantismo, e que agora, finalmente, começou a pensar por conta própria, saiu da caverna, né? Só que muitas vezes ele só está repetindo o mesmo discurso que o professor dele falou, né? Então, que tipo de livre pensador é esse, né? Ele chega na sala de aula acreditando, sei lá, por exemplo, que, sei lá, existe verdade, ou pelo menos nunca parou para pensar sobre isso. Depois ele aprende na faculdade que não existe verdade, porque o professor dele disse que não existe verdade. Ele sai repetindo aquela mesma ideia de que não existe verdade e se sente ainda muito racional, se sente um filósofo por estar simplesmente repetindo aquela mesma ideia que o professor dele disse. Bom, de fato, né, as nossas universidades, né, isso já não é segredo, estão formando uma geração de papagaios de pirata. E no extremo oposto estão ali os contestadores gratuitos, né? Que não são aqueles que repetem tudo aquilo que ouvem, mas que acreditam, né, que ser um livre pensador é simplesmente ser do contra, contestar a tudo e a todos, sem refletir minimamente sobre aquilo que foi dito. Então eu tenho um exemplo engraçado, que é a história que uma amiga minha me contou. Ela dá aula para o primeiro período de oceanografia numa universidade pública. Então você pensa, oceanografia não é uma coisa que você aprende na escola, certo? Então, por exemplo, quem faz letras já viu português no colégio. Quem vai fazer física já viu física na escola. Mas quem vai fazer oceanografia chega completamente cru, né? Embora, sei lá, tenha alguma ideia sobre o mar, enfim, mas oceanografia mesmo, o sujeito nunca estudou. Então, essa minha amiga, ela dá aula para o primeiro período de oceanografia, ou seja, ela dá aquela introdução sobre um tema que, tecnicamente, os alunos nunca ouviram falar a respeito. Então, ela estava me contando que teve um primeiro dia de aula, dentro dessas circunstâncias, em que ela chegou e foi fazer uma colocação, introduzindo o tema. Eu não me lembro exatamente as palavras, se eu tiver errado vocês me perdoem, porque oceanografia não é a minha área, mas ela dizia algo como as principais propriedades dos oceanos são a temperatura, a salinidade e a pressão. E então o menino levantou a mão. Natural, né? Você nunca viu esse assunto, você levanta a mão para tirar uma dúvida, para pedir que o professor esclareça algum ponto que ele não tenha compreendido. Mas não. Esse amigo levantou a mão e disse: discordo. Mas como assim? Discorda de quê? Se você nunca teve aula de oceanografia, do que você discorda? Enfim, com base em quê? Ou seja, hoje em dia, o calouro, no primeiro dia da introdução de uma coisa que ele nunca ouviu falar, ele ouve uma colocação e ele já se sente capaz de discordar. Então, é nisso aí que a gente tá, né? Basicamente, tem o pessoal que acha que fala o que quiser e repete o que os professores falam, ainda acha que é livre, né? Que tá, né, super revolucionário, ela teve uma ideia genial, quando na verdade ele tá simplesmente repetindo tudo aquilo que o professor vomitou no meio da sala de aula. Tem aquele pessoal que contesta tudo sem saber nem porquê. Bom, diferente disso tudo, as artes liberais, elas nos ensinam de fato a ser livres, a pensar livremente. Não a ficar meramente repetindo, nem contestando tudo, sem refletir de fato a fundo sobre as coisas, né? E não que seja ruim a gente repetir uma ideia que a pessoa disse. Por exemplo, eu estou dizendo para vocês aqui essa definição do Andrew Kern, ou que a gente não possa contestar. Claro que a gente pode contestar, claro que a gente pode repetir ideias que sejam interessantes, mas, bom, não que a gente faça isso de forma irrefletida. E esse é o grande problema atual, né? Então, acho que essa é a grande sacada, né, da educação clássica, que é nos ensinar a pensar. Então, alguém que tem estudado Trivium, né, por exemplo, ele vai ter todas as ferramentas
para identificar uma falácia num discurso, um falso silogismo, um argumento falho. Esse sim vai ser um livre pensador, porque ele vai conseguir se libertar das amarras do pensamento único, do discurso mainstream. Ele vai formular suas próprias ideias e vai reconhecer aquilo que de bom existe nas ideias que foram formuladas por outros, sejam anteriores a ele, sejam contemporâneos a ele, certo? Porque às vezes também tem esse preconceito, né, de achar que a educação clássica valoriza só o passado, né, como se fosse uma coisa meio de museu, e isso não é verdade. Bom, agora que você já sabe, né, então, o que são as chamadas artes liberais, a definição de Andrew Kern faz muito mais sentido. Então, vamos voltar para essa definição. Segundo Andrew, a educação clássica pressupõe a alimentação da alma com o verdadeiro, o bom e o belo. Por meio de quê? Deixa eu ver se você lembra. Exatamente, das artes liberais. Quantas são? 7, das 7 artes liberais. Ou seja, da gramática, da lógica, da retórica, da aritmética, da música, da geometria e, por fim, da astronomia. Uma das coisas que mais me chamam a atenção e que tornam, para mim, essa definição muito interessante é que está bem destacado ali que o ensino das artes liberais é um meio para cultivar a sabedoria e a virtude. Hoje em dia, algumas pessoas acabam propondo, né, que o ensino clássico seja ali meramente você ensinar o trivium, você ensinar o quadrivium. Então você aprende a ensinar, digamos assim, esse tipo de coisa, pronto, está fazendo educação clássica. Pô, legal. Não. Essa é uma postura errada, porque ela não vai enxergar o todo da formação humana. Porque se a gente foca no ensino das artes liberais em si, a gente transforma aquilo que seria um meio num fim em si mesmo. Né? A gente abandona aquele ideal elevado de humanização da pessoa e abraça aquela mesma concepção conteudista que está levando, né, tantos jovens ao fracasso intelectual, ao fracasso humano mesmo, né? Porque a formação que propicia uma educação clássica, ela humaniza, ela ajuda o homem a ser aquilo que ele é chamado a ser mesmo. E claro, isso não significa, né, que a gente não deva se esmerar no ensino das artes liberais, mas que a gente não pode esquecer que elas são um meio, né? Elas devem nos aproximar da sabedoria, conduzir-nos pelos caminhos de virtude. Certo. Só que o problema é que as pessoas hoje em dia, né, muitas das que advogam em prol da educação clássica, elas parecem ter esquecido disso, como eu dizia, né? Por isso que a gente vê mesmo, né, hoje em dia, pessoas que insistem em afirmar que, por exemplo, o método Charlotte Mason não é um método clássico. Que Charlotte Mason não era uma educadora clássica. Por quê? Porque você não vai lá encontrar trivium e quadrivium dentro da metodologia Charlotte Mason. Só que isso não significa que não seja uma educação clássica. Uma vez eu ouvi isso, que a Charlotte Mason, na verdade, né, essa metodologia, ela é uma metodologia de educação clássica e ela procura chegar nesses mesmos caminhos, né, nessa mesma finalidade, só que dando outros nomes e seguindo outros passos, enfim. Afinal, se o trivium e o quadrivium são meios, né, para se chegar a esse cultivo da sabedoria e da virtude, se a gente cultiva isso dando o nome de trivium ou dando o nome de, sei lá, de outra coisa, tanto faz, porque a nomenclatura não é o fundamental aqui. Mas isso já é um assunto para o próximo episódio. Não para esse agora, mas para um episódio talvez que venha mais para frente. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre essa Charlotte Mason versus educação clássica, esse dilema, deixa registrado aí nos comentários que eu posso fazer um episódio só dedicado a isso, para sanar todas as suas dúvidas na medida do que eu puder. E também outras dúvidas que você tenha, só deixar aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.